Olá, minhas queridas, estamos nós aqui e hoje nós vamos estar dando início a uma nova série. E essa série nós vamos tratar sobre ansiedade feminina. A ansiedade feminina, histórias de cura e superação. Claro, como vocês me conhecem, eu sou psicanalista clínica cristã, também bacharel em teologia, então eu não tenho como desvincular o meu conhecimento teórico da minha fé. E o tema dessa introdução, hoje nós vamos apenas fazer uma introdução a essa nossa nova série, é Entendendo a Mente que Grita e o Deus que Sussurra. Então fica aqui comigo, não sai daí, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Eu já quero começar fazendo algumas perguntas para saber se você tem ansiedade. Olha a primeira perguntinha. Você já sentiu que sua mente está falando alto demais? Mesmo quando tudo está em silêncio ao seu redor. Já percebeu seu corpo reagindo a algo que ainda nem aconteceu? Talvez isso não seja fraqueza, mas sim um grito da sua alma tentando ser ouvida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa introdução. Toda essa série nós vamos estar tratando sobre esse tema: ansiedade feminina, histórias de cura e superação. O que é ansiedade? Ansiedade é uma resposta natural do corpo a uma ameaça real ou imaginária. Ela ativa o sistema de alerta cerebral, certo? Começa no cérebro, preparando o nosso organismo para lutar, fugir ou congelar. Então, sempre que a ansiedade, que nós temos uma crise de ansiedade, é o nosso sistema do cérebro que foi ativado, então ele está ali em alerta, é lutar, fugir ou congelar. Libera hormônios como adrenalina e cortisol. Quando essa ansiedade ela é pontual, ela acaba sendo uma ansiedade produtiva. Quando ela é crônica, torna-se um transtorno psíquico. E aí a gente sempre fala, né? Como é que eu sei quando é que a ansiedade é natural e quando é que ela já se tornou patológica? Quem já participou das minhas palestras sobre ansiedade sabe que eu trato disso. Ela é patológica quando ela lhe impede de fazer algumas coisas, quando ela demora demais acontecendo e acontece com muita frequência. Aí você já precisa buscar um especialista. Quando é que ela é natural? Aquele medo. Você vai fazer uma prova, vai para uma entrevista de emprego, né? Você tem aquele susto, vamos dizer assim. É normal. O problema é quando isso fica acontecendo com muita frequência, certo? Por isso que é interessante, minhas queridas, e eu estou falando aqui mais especificamente para mulheres, né? Que essa questão da ansiedade é como se fosse realmente um sistema de alerta, certo? Ele nos alerta, por isso que essa deve ser a reação: lutar, fugir ou ficar congelado. Porque é como se você fosse encontrar um urso, se deparou com um urso, né, na sua frente. Então eu luto, eu corro ou eu fico parado? Isso é o que a ansiedade faz. Foi Deus que colocou em nós, todos ser humano, esse sistema de alerta. E o que é a ansiedade? Patológica. Quando é que ela se torna transtorno? É quando esse sistema de alerta está ligado direto. Que você está sempre dessa forma, sobressaltado. Sempre pensando, e agora? Eu luto, eu fujo ou eu fico parado? É como se o sistema de alerta de um carro, né? Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Tem ali para disparar quando alguém vai mexer no carro. Qual é o problema? Quando ele está acionando direto, tem alguma coisa errada, né? Sem necessidade. Então, assim, a ansiedade, ela é patológica quando esse sistema, esse alerta está ligado direto, ok? Então, espero estar sendo clara aí para vocês. Quais são os principais sintomas? E eu trouxe aqui um resumo, certo? Físicos e emocionais. Taquicardia, aquele, né? Coração acelerado e você tem a sensação que vai morrer.
Então, taquicardia, alguns autores chamam de asfixia da alma, que é como se você estivesse sentindo asfixiar. Sudorese, começa a suar frio, a passar mal. Insônia também. Pensamentos acelerados. Um medo excessivo, quando você diz eu tô com medo. Eu gosto de usar a palavra sobressaltada. Você não sabe de que nem por quê, mas eu estou com medo. E a sensação de descontrole. É assim, será que eu vou morrer? Será que estou ficando louca? Geralmente acontecem esses sintomas e outros, claro, né? Mas eu trouxe aqui um resumo. Então, se você está com algum desses sintomas, um, dois ou mais, ou todos e até outros, eu já quero lhe pedir aqui, né? Procure ajuda. Procure ajuda profissional, procure alguém que possa lhe orientar, que possa identificar a ansiedade, principalmente quando ela se torna patológica, ela já vem de muito tempo acontecendo, não foi da noite para o dia. Então, assim, são sobrecargas emocionais e a gente precisa tratar. A ansiedade é o sinal de que o nosso psiquismo está em conflito. É como um alarme emocional de que algo precisa ser enfrentado, curado ou acolhido. Talvez você esteja sofrendo de ansiedade porque tem algo a ser tratado e você precisa buscar ajuda, ok? Mas, como eu falei, além de psicanalista clínica, também sou teóloga, amo a palavra de Deus. E hoje quero compartilhar com vocês nessa introdução o Salmo 139. Amo esse salmo, né? Salmo que fala que Deus nos conhece, é um dos salmos assim, talvez mais profundos. E ele vai falar aqui, o salmista, que Deus entende a mente ansiosa, tá certo? Esse salmo é uma das passagens mais profundas sobre o conhecimento de Deus a respeito da psique humana. Olha o que é que Davi diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Versículo 1 e 2. Ele diz, ó, a palavra nem chegou ainda à boca, tu já sabe tudo o que eu vou dizer. Então, assim, Deus conhece o nosso interior. Esse sondar, gente, é muito profundo. Entenda isso, independente das suas dores, seus conflitos, o que você estiver passando agora, Deus sabe. Deus sonda. Deus conhece o seu íntimo e a sua mente ansiosa. O salmista diz: Tu formastes o meu interior, os meus ossos não te foram encobertos. Versos 13 e verso 15. 13 a 15. Vê se há em mim, ele encerra esse salmo dizendo, algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então o salmista aqui ele vai dizer, Senhor, sonda o meu coração, tu já me sondas, tu me conheces porque foi o Senhor que me formou, mas vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. Então esse salmo aqui ele revela um Deus que compreende até mesmo aquilo que nós nem sabemos nomear. Talvez você nem saiba explicar o que está sentindo. E porque tem pessoas que nem entendem, né? Nem vão compreender, mas Deus sabe e Deus entende. Ele conhece as angústias escondidas, os medos sufocados, os traumas que não foram bem elaborados. Antes mesmo que a ansiedade se manifeste no corpo, Deus já viu o pensamento que a gerou. Deus conhece tudo. A ansiedade, ela é como um pedido de socorro interno. E você precisa dar atenção a isso, ok? É o nosso inconsciente tentando dizer que há feridas abertas, talvez promessas esquecidas, culpas mal resolvidas ou desejos negados e precisam ser tratados. Psicanaliticamente, a ansiedade ela pode ter raízes em vivências traumáticas que não foram bem elaboradas. Às vezes você passou por algum luto, alguma situação que você não passou pelo processo que deveria passar. Isso foi acumulando e hoje talvez você esteja aí sofrendo de ansiedade. Feridas emocionais, se você ainda não assistiu, aqui no meu canal tem, já falei de 5 mulheres da Bíblia tratando desse tema, da Rita, com TH. Rejeição, injustiça, traição, humilhação e abandono. São as feridas emocionais mais recorrentes e mais estudadas. E muitas vezes essas feridas emocionais geram também ansiedade.
Quando elas não tratadas, quando você não sabe como lidar, você vai se tornar ansiosa. Então, preste atenção a isso. E desejos inconscientes reprimidos, coisas que estão lá no inconsciente, nem sabemos, por isso que está no inconsciente. Por isso que o salmista Davi também diz, né? Sonda, vê se há em mim algum caminho mau, porque só Deus sonda. Nem nós sabemos o que está no nosso inconsciente, ok? Fica aí a dica. É por isso que muitas mulheres, mesmo com fé, vivem ansiosas. Porque não basta apenas orar, é preciso ouvir o que a alma está dizendo por trás do sintoma. Ansiedade é um sintoma. A doença é mais profunda. Tem questões que precisam ser tratadas, certo? Por isso que não eu que estou dizendo, mas psiquiatras, você pode até olhar também no meu Instagram, já salvei algumas, né, lives de alguns psiquiatras cristãos que eles falam que remédio para ansiedade, ele ajuda em 30% da ansiedade. Não resolve, ameniza. Por quê? Porque a ansiedade deve ser tratada na raiz. Os remédios tratam dos sintomas, mas de qual é a causa? E nós precisamos descobrir a causa. Não esqueça isso. Deus nos ouve, Deus nos vê e Ele sabe as nossas dores, mas nós precisamos também fazer a nossa parte e buscar ajuda quando precisarmos. E aí você pode dizer, Márcia, como é que eu faço para controlar tudo isso? E a questão, minhas amadas, é que nós, né, as mulheres de hoje, e eu me incluo, mulheres modernas, a gente fica tentando controlar tudo isso. Né? Carrega o celular numa mão, o menino na outra, às vezes tem um ali no peito mamando, comida para fazer, louça para lavar, né? Tantas demandas, sem contar aquelas que trabalham fora, e ainda, né, tem metas para cumprir no trabalho e tudo, e quando chega tem toda essa sobrecarga. É muito complicado. E aí a ansiedade vem disso. Sobrecarga, medo do futuro, comparação nas redes sociais, sempre digo isso. Filtre os seus amigos. Você talvez que está me assistindo já saiba, mas eu vou reforçar. No nosso Instagram, sempre vai ficar vindo no feed notícias, né? Informações das pessoas que nós seguimos. Então, se tem pessoa que você segue que não lhe edifica, né? Pelo menos para esse momento, dessa estação, não é para andar com você, filtre, certo? Porque às vezes você está seguindo alguém que gera em você mais ansiedade porque você fica se comparando. Ai, porque fulano vive viajando, porque fulano usa isso, porque fulano comprou isso. Mas se isso não é inveja, também. Mas também vem das nossas feridas emocionais. E aí nós precisamos ser muito sinceros. Fulana não me faz bem. Sabe? Tem lá um botãozinho de deixar de seguir. E a pessoa nem sabe. Ok? Então filtre para parar as comparações. Para você não se cobrar tanto. Ok? Então, para evitar a ansiedade. Por causa da cobrança também por perfeição. Tentativa de ser forte o tempo todo. Mas a ansiedade também pode ser um convite de Deus dizendo para você, filha, olhe para dentro. Eu estou aí no seu caos. Eu sou o Deus da sua mente, não só do seu espírito. Pode ser Deus chamando a sua atenção. Márcia, e quando é que começa a cura? A cura da ansiedade? Quando a mulher aceita que ela está ansiosa, sem vergonha nem religiosidade. Começa por aí, ok? Você aceitar. Eu aceito que eu estou ansiosa, eu não estou bem. Isso não é falta de fé, não é pecado e eu vou buscar ajuda. Por isso que eu coloquei sem vergonha no sentido não tenha vergonha de buscar ajuda. E não tenha medo, que isso não é falta de fé. Outra forma por onde passa a cura, quando ela entende que Deus não a rejeita por estar em crise. Deus nos conhece, Deus não nos rejeita. Quando ela busca ouvir o que sua ansiedade está dizendo. E isso como é que você consegue, minha querida? Muitas vezes com um apoio terapêutico, ok? Alguém que vai lhe conduzindo ali com algumas ferramentas, você vai conseguir se ouvir e entender. Ah, então é por isso que eu estou ansiosa. Quando ela se aprofunda na verdade, que Deus conhece seus pensamentos, antes mesmo dela compreender. Então a cura passa por esse processo.
E é o que nós vimos no Salmo 139. O Salmo 139, ele é uma oração terapêutica. E a alma vai se abrindo para ser examinada, não com medo, mas com entrega. Sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Pare um instante agora, nesse momento. E eu quero lhe desafiar a respirar fundo e pergunte a si mesma: o que minha mente está tentando me mostrar através da ansiedade? Será que a sua mente está tentando chamar a sua atenção? Será que esse sistema de alerta foi ligado, está ligado direto porque está querendo lhe chamar a atenção para algo que está desregulado e precisa ser regulado? E ore. Senhor, tu me sondas e me conheces. Antes que a ansiedade me domine, me ensina a ouvir a tua voz. Me ensina a ouvir também a minha alma com ternura. Revela os caminhos de inquietação que ainda me aprisionam e guia-me com teu espírito ao caminho da paz. Faça essa oração. Deus é o Deus que nos vê e Ele tem prazer em trazer paz ao nosso coração. E se preciso for, busque ajuda. Fé e ciência não são inimigas. São instrumentos de Deus para a nossa cura completa. Lembramos que sou psicanalista clínica, cristã, e será um prazer atender você. Atender você e lhe conduzir por esse processo de cura, de se ver livre da ansiedade. Atendi uma cliente paciente de outro estado e ela, numa das primeiras sessões, ela disse assim: Márcia, eu não sei quem eu sou, eu me perdi de mim. Essa pessoa, ela tinha sido colocada para fora do trabalho por causa de crise de ansiedade. Ela tinha sido desligada da empresa, estava desempregada. E na terceira sessão, assim, o que mais alegrou meu coração foi ouvir dela me dizer: Márcia, eu pensei que eu nunca mais fosse me achar. Eu me achei, eu voltei a sorrir, voltei a ver o mundo colorido e eu sei que tem muito mais para Deus fazer através de mim. Então, queridas, é um processo que a gente passa, mas você não precisa passar por isso sozinha. Se você precisa de ajuda, me procure, certo? Tenho o meu WhatsApp na descrição desse vídeo. Tenho também o meu Instagram, Márcia Bitu Terapeuta. Vá lá, temos muitos conteúdos também preciosos e será um prazer atender você. Lembrando, se você ainda não é inscrita nesse canal, aproveita, se inscreve, aciona o sininho, compartilha com as amigas. Fazendo isso, você vai abençoar muitas outras vidas, porque o próprio YouTube, ele divulga para outras pessoas. Eu já recebi mensagens de pessoas que eu disse: você viu através de quem? Não, eu vi o seu vídeo. Ou seja, quando você divulga, você está abençoando outras vidas. Então, vamos espalhar essa semente de amor. Dizer que a cura, sim, para a ansiedade. Temos um Deus que é capaz de nos curar. E Ele nos cura de dentro para fora. E essa é a nossa palavra de introdução da série. Imagine o que vem por aí, viu? Temos muitas pérolas preciosas. Não perde. E fica ligado no nosso canal que Deus tem mais a falar. Desde já, muito obrigada e até a próxima.